Oi, oi, chegamos ao último encontro, nossa última conversa. Será que é a última? Não sei. Mas dessa série de encontros, de vídeos, é a última, porque a gente chegou na última carta do tarô, a número 21, o mundo, que não é um tarô de Marcélia, mas eu trouxe, né, que é o baralho da bruxa moderna, para a gente ter essa imagem do mundo aqui. E é bem semelhante, tá? Tem algumas diferenças. Mas a gente chegou na carta número 21, que é que encerra o ciclo do tarô. E da nossa leitura de alguns trechos desse livro incrível que é Jung e o Tarô. Se você chegou aqui nesse último vídeo, saiba que tem muito mais vídeos para frente. Não é o 21º vídeo, teve os vídeos de introdução, né? Começamos os vídeos cartas por cartas. E estamos aqui, eu estou com a sensação de dever cumprido por ter chegado nessa última carta. Claro que passamos por muito tempo, foram meses e aí conversando sobre as cartas, tivemos semanas e semanas sem encontros, mas chegamos, né? O importante é continuar e não desistir, porque aí a gente tem a nossa glória final, né? A vitória, o nosso encerramento, a nossa glória. Vamos lá ler uns trechinhos e conversar sobre essa carta. Antes, já peço que você curta, compartilhe toda a playlist do nosso Clube do Livro Jung e o Tarô. Também temos disponível o áudio de todos os encontros lá no Spotify. E temos o nosso grupo do Telegram, o Clube do Tarô, para a gente trocar mais ideias e coisinhas somente para o grupo fechado, né? Outros clubes do livro somente para o grupo fechado. Então, vamos lá. Capítulo 24. O mundo. Uma janela para a eternidade. Chegamos à culminância da longa jornada. Nesta gravura final, vemos uma dançarina nua emoldurada por uma grinalda viva de ramos entrelaçados. Nos cantos estão pintados um leão, um boi, uma águia e uma figura angélica com um halo. A carta se chama O Mundo. Né? E eu vou descrever essa carta. No tarô de Marcélia, ela vem um pouquinho diferente. Ela vem com a mulher, na verdade a gente pode dizer um ser, né? Com seios, que a gente leva a entender que é uma mulher, um feminino, mas pode ser que não seja. Pode ser que seja um ser andrógeno, né? Ao redor dele, né? Tem aí uma grinalda, sabe? Aos cantos das cartas temos personagens, temos um anjo, né? Temos uma águia nos cantos superiores, um touro e um leão nos cantos inferiores, certo? E aí ele vai chamar essa figura central de dançarina. A dançarina tem rosto, cabelos, seios de mulher, mas as ancas finas e as pernas fortes. Dão a entender que se trata de um ser andrógeno, que combina e integra dentro do corpo os elementos masculino e feminino. Os opostos, cujo desenvolvimento vimos traçados aqui, se combinam numa só entidade. O sexo neutro afasta-o do mundo do pessoal para o reino do transcendental. Mas a cor da pele marca como uma humana. A dançarina move-se numa área de percepção descrita como tu és aquilo e eu sou aquilo que sou. Quem já leu sobre mantras, sobre mestres ascensionados,
essa frase, eu sou, o eu sou, é muito forte, né? Eu aprendi, eu sou também praticante, professora de Magnified Healing. Se você não conhece o Magnified Healing, temos vídeos aqui no canal eu falando sobre essa técnica de cura. E no Magnified Healing, a gente tem alguns mantras e um deles, né, tem essa tradução. Eu sou, eu sou. O quanto é forte a gente falar isso, né, para nós mesmos. O quanto é forte a gente falar esse mantra, essa afirmação de poder a uma criança que acaba de nascer. Eu sou, eu sou. E aqui tem essa frase unida a essa carta do mundo. A chapa que flutua sugere a presença do espírito sempre móvel. A dançarina segura 2 bastões, um em cada mão, representando os polos positivo e negativo de energia. Quando ela se move, os 2 se movimentam em relação recíproca, de modo compensatório, a simbolizar a interação dinâmica e constante de todos os opostos. Ela segura 2 bastões, um em cada mão, representando o positivo e o negativo, né? O masculino e o feminino. A grinalda natural, que emoldura a dançarina, indica o entrelaçamento harmonioso de todos os aspectos da natureza, consciente e inconsciente, para formar um todo contínuo e integrado. A grinalda cria um têmeno sagrado, um lugar sagrado e vivo, natural e completo. Prepara a dançarina de tudo o que não é significativo, separa a dançarina de tudo que não é significativo e essencial, de tudo o que não lhe pertence. Livre para expressar-se sem esforço. Ela é o impulso criativo no coração de toda a vida, que não pode ser revelado. Ele chama essa moça, a autora do livro chama essa personagem de dançarina. Ela parece estar dançando livre, alegre, festejando no ar. Bailando, né? Só você olhar para as pernas dela. Parece que ela está bailando e os cabelos também. Né? Ela está livre. Não sei se vocês conseguem linkar essa imagem dessa moça no mundo com a imagem do enforcado. Ele também tem essa mesma postura de pernas, né? Um 4, formando um 4. E as mãos escondidas, mas aqui nossa personagem, ela está com as mãos bem livres, né? Está com as mãos livres, os cabelos esvoaçantes, tá? E ela está livre para passear pelos mundos, vamos imaginar assim, né? Ela é o espírito livre, o espírito que passou por todas essas provações, toda a estrada, a jornada do tarô, e ela se libertou da dualidade. E ela começa a passear entre os mundos. Ela não fica presa ao mundo dela, ela leva o mundo dela a outros mundos. Né? O nosso transporte, nosso veículo de transporte para os outros mundos, para as outras dimensões. Vocês já ouviram falar sobre Merkaba? Eu faço essa associação aqui com essa carta. Que esse círculo que a envolve, né, é o veículo que a transporta para todos os outros mundos, as outras dimensões. Porque ela já deu o seu salto quântico, já expandiu tanto a sua consciência, e ela consegue fazer isso. Vamos mais adiante. A dançarina pintada no mundo está nos dizendo que, embora a nudez seja de fato natural, expor-se uma pessoa ao mundo não o é necessariamente.
Momentos há em que o eu precisa ser protegido e contido. O eu é o centro do equilíbrio psíquico. Quando perdemos contato com a dançarina dentro de nós, perdemos o equilíbrio. Sempre que perdemos contato com a natureza, nossa natureza interior, experimentamos no fundo de nós mesmos um sentimento de inferioridade. Estamos em contato com o eu natural, diz-nos Jung. Não nos sentimos nem inferiores nem superiores. Ideia semelhante vem expressa no seguinte: na paisagem da primavera não há melhor nem pior. Os ramos floridos crescem naturalmente, alguns compridos, outros, né? Tá falando que quando a gente perde o contato com a nossa essência, né, com a nossa dançarina interior, seria esse ser livre, esse ser que é um ser espiritual, que é um ser que consegue viajar entre mundos, consegue ter o poder, né? Não vamos dizer o poder, mas ter essa facilidade de manipular, mas uma manipulação boa, né? As forças da natureza. Se a gente perder o contato com esse ser dentro de nós, a gente perde o nosso equilíbrio. A Grinalda, agora vai falar da Grinalda. A Grinalda da dançarina cria um lugar de proteção. A proteção é pintada como natural, a indicar que ocorre espontaneamente nessa fase do desenvolvimento psicológico. O que significa simbolicamente que o eu está agora plenamente realizado, como entidade incorruptível. Daí que os alquimistas chamassem essa fase final do processo de fixação, onde o consciente e o inconsciente estão unidos e o instinto e o espírito fluem juntos como um ser cuja percepção abrange e inclui os dois. A Grinalda não é o Ouroboros redondo do caos primeiro. Sua forma é elíptica. Um círculo fechado sugere o útero dentro do qual se contém o feto no fluido amniótico. Uma elipse relembra a vulva, os lábios da vagina, através dos quais, ao nascer, emerge um novo ser, agora completo, num novo mundo de luz e de ar. Uma elipse nessas condições dá-se o nome de mandorla. Recorda-nos uma semente, um ovo e o movimento dos planetas em órbita. Ela é o próprio planeta em órbita, né? A diferença do Ouroboros é da roda, ambos os quais se repetem interminavelmente. A mandorla traz consigo a sugestão de desenvolvimento futuro. É bem aquela analogia que a gente pode fazer de karma e dharma. O círculo, né, ele dá aquela ideia, né, bom, se eu faço um círculo, né, perfeito, assim. Um ciclo, dá essa ideia de começo e fim, começo e fim, começo e sim, e fim o tempo inteiro, ininterruptamente, né? Repetidamente, a mesma coisa, como um carrossel, que vai sempre girando do mesmo jeito e aquilo ali cansa. Isso é o que a gente pode chamar da energia do karma, né? Que é essa repetição de padrão, essa repetição de eu estou aprendendo uma coisa, não aprendo com essa experiência da minha vida e eu tenho que repetir a prova para aprender. Até que eu aprendo e eu subo o degrauzinho para aprender mais alguma coisa. E aí a gente sai quando há o aprendizado, a gente sai da roda e a gente vai
para a elipse, que pode ser o que a gente chama da espiral, né? Que é esse movimento de crescimento, não é o círculo que ele move, é o movimento de crescimento, certo? Então, a elipse aqui na Carta do Mundo dá essa ideia de movimento, de ascensão, e é essa palavra mesmo, ascensão, crescimento. Eu passei na prova, agora eu vou em direção a novos aprendizados, certo? E essa analogia eu acho linda, né? O círculo dá a ideia do útero, que é o ser que está ali se preparando ainda para nascer. Mas a elipse dá a ideia da própria vulva, né? Que é o que o ser está nascendo, né? Essa coisa, esse movimento sagrado, né? De abrir-se e nascer. É diferente do estar ali no útero guardado, né? Sendo preparado. Por isso essa sensação de liberdade na Carta do Mundo. E agora, essa parte eu acho muito bonita, eu vou só pincelar quando ela fala da dança, né? Ela fala assim: a dança simboliza a arte da criação. Na doutrina ortodoxa grega, Sofia, a divina beleza, dança. A filosofia zen encara toda a vida como uma dança gentil, curta, cuja arte consiste em nos movimentarmos pela vida comum de maneira natural e integrada, e, no entanto, espontânea. Dizem-nos os físicos que o mundo e nós mesmos não passamos de uma dança de partículas. Olha, isso aqui é lindo, né? Os físicos dizem que o mundo e nós mesmos não passamos de uma dança de partículas. No nível microscópico, todas as dicotomias interior e exterior, meu e teu, subjetivo e objetivo, perdem o sentido. O dançarino do tarô é o mundo. Lindo, né? Essa ideia da dança, esse símbolo, assim, né? E aí, das outras cartas do tarô que dá essa ideia de dança, né? O próprio louco parece que está dançando, enforcado, a força dançando ali com o leão, né? Mas eu não vou ler isso. Aí ela fala que essa dançarina é diferente dos outros personagens dançando, porque ela realmente está dançando de forma livre. Ele fala assim: até aqui, o herói teve breves intimações do eu como força central condutora da sua jornada. Agora, no mundo, o eu está completamente revelado na sua forma inesquecível. Quando se verifica uma revelação dessa natureza, acarreta profunda e permanente mudança. O resultado não é tão só uma ampliação maior da personalidade anterior. É como se tivéssemos sido recriados como um ser inteiramente novo. A partir desse momento, torna-se o eu uma realidade consciente, sempre presente, que Jung descreve dessa maneira. Experimentar o eu significa estar sempre consciente da própria identidade. Então, você fica sabendo que nunca poderá ser outra pessoa senão você mesmo. Vou deixar o resto para vocês buscarem o livro e lerem o resto do parágrafo. Mas é muito interessante essa fala dele, porque é como se a gente não está se tornando uma nova pessoa. A gente não está passando pela vida e se tornando uma pessoa diferente. A gente está se tornando cada vez mais nós mesmos. Né? E um tempo atrás, na minha jornada, assim, na minha adolescência,
vamos dizer assim, nessa busca por autoconhecimento, que sempre fez parte da minha vida, me veio à tona uma frase, né? Que era assim: eu só posso mudar a ponto de ser eu mesma. E essa frase nunca fez tanto sentido como nessa carta aqui do mundo, né? Nós só podemos mudar a ponto de sermos nós mesmos. A pessoa que eu serei lá no futuro já está aqui de alguma forma. Eu só vou acessando ela, né? Essa pessoa aqui, a dançarina do mundo, ela já estava em forma de semente lá no mago, lá no louco, lá no começo da jornada. Ela só estava inacessível. Então, só está lá no subconsciente. A gente tem as sementes de nós lá no nosso subconsciente e ao longo da nossa jornada de vida, e o tarot traz isso de forma linda e profunda, ao longo da nossa jornada de vida, a gente vai deixando essas sementinhas brotando e vamos colhendo os frutos de quem nós somos ao longo da jornada. Vamos deixando isso brotar para fora, para o nosso consciente. E quantas sementes de nós não está aí dentro querendo brotar e a gente não está regando, a gente não está cuidando, a gente não está olhando. Né? Precisa vir a morte, carta número 13, para balançar, te deixar todos em pedaços, jogar suas sementes na terra para você germinar e nascer de novo. Muito bonito isso. E aí as 4 figuras dos cantos, né? As 4 figuras nos cantos que montam guarda em eterna vigilância simbolizam um estado de desenvolvimento que Jung descreve a abertura da nossa percepção, até agora mais aberta para problemas coletivos do que para os do mero interesse do ego. Com os 4 pontos da bússola, como os 4 pontos da bússola assinalam as novas dimensões deste mundo mais amplo. Né? Nesse momento, assim, os quatro estão aqui, que nessa carta é até símbolos signos, né? Os símbolos dos signos, mas representam os 4 elementos aqui: terra, fogo, ar e água. São esses pontos de, como é que ele chama? De abertura para novas percepções. Não só a percepção do que eu preciso, né? Mas quando eu estou bem comigo, eu consigo perceber o que o outro precisa, o que o outro necessita. Né? Só quando o meu mundo está equilibrado, é que eu consigo olhar verdadeiramente para fora. Certo? Tem mais sobre as figuras. O boi, né, que é a figura abaixo, representa a terra. Touro, a estabilidade, a paciência, a perseverança e a substância pura. O leão representa o fogo, Léo, a criação, o espírito encarnado e a ressurreição. O anjo representa o ar, Aquário, que é exatamente o que tem aqui, né? Aquário. A relação ideal, a bússola da verdade e a fraternidade universal e a interação entre o conhecimento perfeito e a perfeita forma. A águia representa a água, Escorpião, representa o poder emocional, a morte e a ressurreição. Aí ele liga aos evangelhos, né? O boi, que é a terra, está ligado ao evangelho de Lucas. O leão está ligado ao evangelho de São Marcos. O anjo está ligado ao evangelho de Mateus, de São Mateus. E a águia está ligado ao Lucas, né? São Lucas e ao próprio Cristo, que é essa inspiração, né? Essa ressurreição.
certo? Essas são as energias dos quatro personagens que estão ali envolvendo a nossa dançarina, a nossa personagem. Como a mulher, o mundo encerra dentro em si a semente de um novo nascimento, pois a autocompreensão é um processo sempre envolvente, assim no indivíduo como na espécie humana em geral, né? Aquilo que eu acabei de falar, né? Das nossas sementes. Certo? Tem só mais uma coisinha que eu marquei no capítulo para falar para vocês. Vou encerrar esse capítulo, né? É a carta 21. Não é um número mestre, mas é um número que já dá aquela ideia de fim e começo. Né? Estamos finalizando, mas também estamos iniciando, né? Como nos mostrou o tarô, a vida é um processo, a vida é movimento. A serenidade não consiste em estar livre da tempestade, mas em equilíbrio no centro. Daí o mundo não possa ser o ponto final das viagens do herói. É antes a imagem que o inspirou a empreendê-las. Jung resumiu desta maneira. A completa redenção dos sofrimentos deste mundo é e precisa continuar sendo uma ilusão. A vida terrena de Cristo também não terminou em bem-aventurança complacente, mas na cruz. A meta só é importante como ideia. O essencial é o optus, que conduz à meta. Essa é a meta de toda a vida. E eu fiz uma pergunta final, né? Será que acaba aqui? Será que o tarô acaba aqui? Nessa carta? Será que esse é o final de tudo? É um mistério, né? Se entregar ao mistério do fim, dos fins e começos. Quantas vezes a gente não passa por esses momentos na vida em que a gente está finalizando as coisas e sente que a finalização é um salto de consciência, é um salto de abertura para algo maior, mas a gente fica com medo, mas a gente fica ali naquela ansiedade de saber o que vem, de querer controlar o que vem. Mas a beleza da vida é isso. Não é o que vem, não é o controle, mas o mistério. E a força de se lançar nesses lugares com confiança e com centramento, né? Centramento em nós. Essa moça, seja lá qual for o que ela for começar, projeto, empreitada, vivenciar novas experiências na vida, ela está pronta. Será que nós estamos prontos? Essa é uma das cartas mais lindas, mais positivas do tarô. É a carta onde você tem a sua glória completa. E a carta do mundo é uma carta de ascensão, uma carta de cheguei a um patamar mais alto. E agora, será que acaba aqui? Claro que não. Vamos em novas e novas jornadas, tá? Esse foi o nosso último encontro do Clube do Livro. Rapidinho, né? Só não chegamos a 40 minutos de vídeo, mas se vocês puderem escolherem, continuem estudando, tarô, continuem estudando as cartas. Se vocês pedirem, eu posso fazer os vídeos das cartas dos arcanos menores, mas aí vai ter que ser outra playlist, outro clube do livro. Vou buscar um outro livro para falar sobre os arcanos menores, se tiver pedidos, certo? Que a intenção seria a gente começar um outro clube do livro, de um outro livro, de um outro assunto, certo?
Então, eu só agradeço você que acompanhou todos os vídeos até aqui. E continuem estudando e se maravilhando com as cartas de tarô, com essa ferramenta linda, empoderadora, que traz tanta clareza, consciência e mudanças na nossa vida, tá? Gratidão sempre por escolherem. E será que a jornada acaba por aqui? Você que me diz. Tchau, tchau. Até um próximo encontro.